Hoje a gente vai falar sobre, a gente vai tentar dar algumas dicas para os nossos ouvintes, dicas importantes para se você namora um escritor ou uma escritora, se você namora alguém que escreve. A gente vai tentar dar algumas dicas, ou então para se você quer namorar alguém que escreve. Coisas que você definitivamente não pode fazer, senão você vai foder tudo antes mesmo do negócio começar. E aí, enfim. Quer começar, Danilo? Eu não sei. O que você acha que você não pode fazer, o que é interessante você repensar numa rotina, por exemplo, uma rotina de convívio? Bem, eu acho que você tem que minimamente respeitar um tempo de criação de escrita, né? Da literatura. Acho que se a pessoa ela escreve, ela precisa de um tempo que ela vai estar ali com a própria escrita. Ela precisa de um tempo para Muito escrever. importante. E isso não significa que ela está na balada te traindo. Isso não significa que ela está dando mole para outra pessoa em qualquer outro lugar. Isso não significa que ela está cagando na sua cabeça. Significa que ela tem um tempo criativo e que ela precisa desse tempo criativo de solidão para poder fazer as coisinhas dela, para poder pensar nos personagens, para poder viver a historinha lá que ela está escrevendo. Não é verdade? É verdade. Você já teve esse problema com alguém? Você está namorando com alguém que não entende que você está ali criando um livro e fica com ciúme do livro? Mais ou menos. Eu acho que nunca especificamente, porque eu sempre, acho que dei, eu sempre tentei, eu sempre abri mão de muita coisa dos meus relacionamentos, então eu escrevia no tempo, nas brechas, né? Então eu nunca tive essa força de impor, olha, tô escrevendo, não fala comigo, não me dá esse tempo. Então eu acho que eu nunca tive esse problema conscientemente, mas eu sinto que já aconteceu comigo de eu querer escrever e não poder por algum motivo, por ter que ceder algum espaço. Uhum. O que nos leva ao segundo tópico, segunda dica importantíssima, que é a questão do eu lírico, né? O lírico é um problema. Esse problema eu já tive, mas por favor, É, fala. na questão do eu lírico é muito séria. Peraí que Peraí. resolveu cair o mundo aqui do O que lado. que foi Tem isso? um caminhão passando com Caraca, alguma parecia coisa, uma bateria. né? Deve ser um caminhão com uma bateria em cima. Acho que ele já passou. A questão do eu lírico, ela é gravíssima, não só para escritores, mas para todo mundo que trabalha com arte. Por quê? Se você está namorando alguém que não trabalha com arte, ou até mesmo alguém que trabalha, tá? Isso vai depender da pessoa. É, não, com quem trabalha também, com certeza. Isso. Pode rolar um ciúme absurdo da sua criação, da história de você, da pessoa que você tá achar que você está escrevendo isso para quem? E isso aqui que você escreveu é inspirado em quê? Na sua vida? Isso já aconteceu? Esse aqui que você está falando é quem? Isso aqui que é super complicado. As pessoas não conseguem, não lidam bem com a liberdade na criação. E com Sim, essa mistura, porque eu acredito que a gente o tempo todo lida com uma mistura de coisas reais e coisas ficcionais, né? O que não é ficção, né? Enfim, mas aí a gente já entra em outro episódio. Mas enfim, estrito senso do real, estrito senso do que é ficção. Você o tempo todo mistura isso, você tem que ter ludicidade, as coisas vão se misturar. E não é porque você está escrevendo naquele momento que a coisa é concreta assim. Enfim, mas as pessoas lidam muito mal com isso. Isso é uma coisa muito importante. isso já aconteceu comigo, acho que mais de uma vez, de contos ou poemas serem motivo de ciúme até. Falava, isso aqui você escreveu pensando em fulano, então tal, cicrano, essa história aqui conta a história de quem. Isso é muito ruim. E muito comum no meu primeiro livro, Memórias de Abacate, as pessoas me perguntarem das histórias e as histórias não são reais, são contos. Nenhuma história daquela ali, por mais crível que ela pareça, é real. Nada daquilo aconteceu. Então, e é difícil para as pessoas, pô, nada disso aqui é real. Cara, é real porque veio de mim, o que veio de mim não são partes do meu real, mas não é ninguém que você conhece, não é ninguém, é um personagem, eu inventei. E as pessoas Uhum. nem sempre acreditam nisso.
Sim, mas as pessoas, elas, independente disso, antes disso, elas já lidam muito mal com isso que é o conceito do real, né? É como se a gente tem possibilidades de entender e de se relacionar com o mundo, né? E as pessoas têm a tendência, na maior parte das vezes, de serem muito embrutecidas, muito duras com isso, né? E aí, quando estão no relacionamento com pessoas que são artistas que criam alguma coisa e tal, sempre fica um dilema, né? Uma coisa complicada de... Deve acontecer o contrário também, eu nunca passei por isso, mas deve acontecer uma coisa também relacionada a isso, que é tipo assim, você nunca criou algo pra mim? Você nunca Ah, fez já coisa pra acontece o mim? contrário, sim. Isso já aconteceu comigo também. Mais uma vez também. Chato, né? É chato. E é chato especialmente com pessoas como eu, que se você fala assim, escreve um poema pra mim, é aí que eu não vou escrever mesmo. Você é aquariano, né? Aquário com aquário, né? Eu sou aquário com aquário. E é foda, porque eu acho que eu escreveria, só que você que dá espaço, né? Se você pede a parada, aí você já tá esperando alguma coisa daquilo, e aí que não vai funcionar mesmo. E então já passei por isso sim. E é horrível, Uhum, horrível. Não seja isso, não pressione a pessoa a escrever sobre você. Isso é uma dica importante. uhum. Isso é Bem ruim, isso cria importante. uma situação desagradável para todo mundo envolvido. Sim. Pode falar. Bem, esse é muito forte para mim, pessoalmente, e eu já fiquei magoado por causa disso no passado, mas eu acho que se tem um texto importante, um texto que, por exemplo, no meu caso foi uma dramaturgia. Ia ter a peça e eu mandei para minha cônjuge ler e ela não leu. Então, eu acho que penso até em alguns especificamente, mas esses são alguns textos que é importante você ter, se o seu namorado ou seu interesse amoroso tem um texto que ele te entrega como algo importante, que a sua leitura é importante, então a sua leitura é importante. Já me senti magoado por causa disso. Era um texto muito importante para mim e eu não consegui que minha namorada lesse a minha peça que foi a cartaz que aconteceu. Mas você acha que que isso é uma coisa assim, importante para ela? Como assim? Não, é porque eu acho que esse tópico que você falou não é bem uma dica para a pessoa, porque assim, você pode escrever, você pode namorar pessoas que têm coisas completamente diferentes, interesses muito diferentes dos seus. Inclusive, você pode namorar pessoas que nem gostam de ler. Eu acho um pouco difícil. Acho difícil Mas também. é possível, não é possível? É uma relação entre duas pessoas diferentes e é isso. É plausível. É, até porque a gente tem muitos tipos de relações, né? Pode ser uma Sim, relação bosta, pode ser uma relação muito foda e que não tenha nada a ver com escrita. E pode acontecer, claro, claro. né? E assim, pô, a pessoa não é obrigada a ler o que você escreve. Ninguém é obrigado a nada. Isso aí eu acho que você pegou pesado, porque ninguém é obrigado a nada. Uma relação, você tem que tentar entender os limites do outro, tentar respeitar esses limites. E aí, mas isso que você falou passa do limite, passa do. É outra questão, entende? Entendo, mas. Bem, entendo. Eu acho que caberia. Isso aí entra, por exemplo, na outra coisa que eu iria falar, porque é a gente pensar assim: o que seria interessante para uma pessoa que escreve? Ou seja, o que seria interessante para você quando você vai buscar o relacionamento? Hum, Eu estava procurando aqui, o nome do livro é Sobre a Escrita, do Stephen King. Você já leu esse livro? não. É muito bacana. E assim, o Stephen King ele é um cara bacana para pensar sobre esse negócio de relacionamento e escrita, porque ele tem uma companheira que é muito parceira dele nesse sentido também, né? Eles se conheceram muito novos na faculdade, os dois escrevendo. O Stephen King estava muito longe de ser famoso e tal. E ela sempre deu muita força para ele. Inclusive, o primeiro livro que ele publicou, ele chegou a jogar no lixo. Ele amassou e jogou no lixo.
E ela resgatou o livro dele do lixo, desamassou e ajeitou e leu e falou: olha só, isso aqui tá bom, tem que melhorar isso, 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 mas tá bom. Continua nesse aqui, sabe? E ele diz, assim, nesse livro que ela é a primeira leitora dele. Ela é como se fosse a leitora ideal. Sempre que ele escreve para essa leitora ideal, que é ela. Então, assim, mas esse é um relacionamento muito incrível, muito fofo é difícil, sabe? Não é regra. É um encontro muito foda que aconteceu. Mas você pode namorar uma pessoa que não gosta nem de ler, pô. Aí como é que vai fazer? A pessoa tem que ler a tua peça, ou tem que ler o livro que você escreveu, o romance que você escreveu. Complicado, né? É complicado. Você não concorda comigo? Eu tô tentando pensar. Pra mim é estranho. Pra mim, nos meus relacionamentos seria muito estranho. Como quando isso aconteceu foi um problema, não foi ok. Não achei ok que eu tinha uma peça que ia acontecer, eu queria que alguém lesse e ninguém leu. Meus melhores amigos não leram, minha namorada não leu. Eu achei que das pessoas, bem, dos meus relacionamentos, muito mais do que os meus amigos, minha namorada sempre foi minha melhor amiga. Então, eu queria esse apoio e eu não tive. Mas, não sei, se você fala que eu tô errado nisso, eu acredito. Talvez seja uma imaturidade minha. É porque, assim, para alguém que escreve pensando no âmbito assim profissional, você precisa ter um leitor profissional. E aí calha de, às vezes, ser um relacionamento mais íntimo seu, ou uma amizade, ou um relacionamento, né, amoroso. Mas não é regra. Você precisa ter um profissional que te leia. Mas a pessoa com quem você tá, é isso. Às vezes a pessoa não gosta nem de ler o rótulo do café. Aí como é que vai ler? Às vezes vai ser uma forçação de barra. Às vezes a pessoa vai ler e vai. Ou então, pode ser também que, às vezes, a pessoa com quem você tá também é da mesma área criativa que você. Só que o relacionamento íntimo, ele implica muitos afetos, né? Na leitura. Então, talvez seja complicado para a pessoa ler, porque ela tem muitas afetações pessoais ali. E ela talvez não consiga nem te dar o retorno que você precisa. Então, às vezes, por mais que você queira e por mais que a pessoa se disponibilize para ler, não, eu vou ler e tal, talvez não seja esse o retorno que você, enquanto escritor profissional, precisa. Você, como escritor profissional, você precisa de um retorno profissional. É possível que esse retorno venha de um relacionamento íntimo? É, mas não é regra. Você não pode cobrar isso da pessoa que você está. Existem muitas coisas atravessadas nesse ato da leitura, né? Então, para mim faz todo sentido que não pode ser, não pode haver essa obrigatoriedade de cobrança e tal. Acho que você tem razão. E é isso, né? Muito louco, assim, porque você gostar ou não de alguém não tem a ver com. Não tem necessariamente a ver com características que você gosta na sua vida. Né? Você pode viver um amor incrível com uma pessoa que não tem nada a ver com você. E, enfim, é isso. São um relacionamento que existe, independe. Uhum. Tava passando esses dias o Simplesmente Amor, que é um filme, assim, blockbuster, mas muito bom, um clássico de Natal. E eu gosto desse filme, eu acho que ele tem aquele casal que eles não falam a mesma língua e é muito bonito, né? Você conseguir se apaixonar por alguém que você não consegue nem trocar uma ideia, porque eu acho que é possível, eu acho que é uma coisa, né? Um meio que transcende as palavras. Às vezes você se apaixona ali, você nem sabe por quê e acontece e é isso. A pessoa pode ser completamente diferente de você e aconteceu, e se aconteceu, é isso. O amor me pegou, tentei escapar, não consegui. Paixão. Você está confundindo amor com paixão. A paixão me pegou, né? Cantei errado. Mas foi o que eu quis dizer. Sim. Eu posso falar do ponto que me levou a esse episódio? Fala. Que para mim é a grande questão. É a grande coisa que você nunca pode fazer. Aconteceu alguma coisa pra você lembrar disso?
Se você estiver fazendo, reveja sua posição, porque é uma coisa muito chata, que é o seguinte: quando a gente escreve, a gente considera isso um trabalho, a gente leva a sério e a gente tem o nosso ritmo. Mas é um trabalho muito diferente de trabalhos que você bate ponto, porque envolve um processo criativo, envolve tempos outros. E as pessoas têm um costume, né, de casais, que é: e aí, amor, como é que foi o trabalho hoje, né? Tudo bem. Como é que foi lá na firma hoje, né? Tudo bem. As pessoas precisam, pra mim faz todo sentido. As pessoas procuram alguma coisa pra falar. Isso, Mas essa pergunta, como é que foi o trabalho hoje, é assim, quando vai para a escrita, ela fica problemática, porque é assim, se a pessoa começa a te perguntar todos os dias: e aí, escreveu hoje? Ela tá te perguntando: e aí, como é que foi o trabalho hoje? E aí, escreveu hoje? Como é que você responde essa pergunta? Eu entendo que a cobrança ela é ruim. Ela faz mal pra quem é escritor. Então eu entendo que isso te incomode profundamente. Acho que de fato é uma boa dica. Mas porque é difícil responder, porque é uma resposta que carrega uma carga de coisa que te faz sentir mal às vezes, né? Mais do que isso, assim, quando eu escrevo, eu tô escrevendo mesmo quando eu não escrevo. E quando a pessoa me pergunta isso, uma pessoa que não escreve me pergunta isso, ela tá perguntando assim: quantas palavras você fez? Você pegou o Word, você abriu, você botou lá quantas páginas, né? E o escritor precisa de não escrever também. E quando ele não está escrevendo, ele está escrevendo. E aí essa pergunta não faz muito sentido. E se for uma pergunta assim esporádica, beleza. Agora, se você bater ponto, e aí todos os dias você pergunta para a pessoa: e aí, escreveu hoje? Como é que foi? Escreveu hoje? E aí, escreveu hoje? E aí, escreveu hoje? No terceiro dia você vai querer jogar essa pessoa da janela. Eu já passei por isso também. É ruim mesmo. Eu concordo com essa dica aí. É que eu acho que o seu trabalho, por ser mais extenso, talvez você não passe tanto por isso. Mas eu, como um poeta, às vezes eu tenho algumas ideias que eu preciso parar tudo e anotar. O que você acha disso? Como é que isso entra num relacionamento? Eu acho que todo mundo que escreve mesmo romance passa por isso o tempo todo, né? Às vezes a gente precisa acordar no meio da noite e anotar alguma coisa. É verdade, você tem razão. Mas o que você acha? Você acha que é justo com o cônjuge se, sei lá, a gente está junto aqui, eu falo: cara, desculpa, eu preciso parar o que a gente está fazendo nesse momento para escrever isso. Depois eu volto. Depende. Você quer fazer isso em que momento? Pior momento. No meio do casamento. Você tá no meio do casamento, você quer parar tudo para escrever? No meio do casamento. O padre tá falando, sei lá: puta, peraí. Para. João Kleber. Para. Um segundo, rapidinho. Sai e vai ali, escreve uma página que te ocorreu ali quando você tava ouvindo os votos. Olha, eu acho que se fizessem isso comigo e essa página não fosse genial o suficiente para ganhar o Nobel, aquele casamento não ia rolar nem a pau. O filho da puta volta com uma página de merda. Eu falo assim: olha, tchau. Depende da situação. Entendi. No meio. Mas numa. Fala, você fala. No meio de uma transa. Isso que eu ia falar. E aí? E aí, pergunto eu. E aí? Não, e aí? Você para o negócio? Isso aí agora a gente reverteu. Do ponto de vista do escritor. Olha só, agora a gente reverteu. Agora a gente está dando dicas para o escritor doente da cabeça, porque você é doente da cabeça total. Sequela, pirei, pronto. Para não perder o relacionamento. Não faça isso, gente. Você tá no meio do seu banho, você quer sair, molhar o banheiro, entendeu? Depois você seca a porra do banheiro, mas você quer sair, quer molhar o banheiro, quer escrever no celular, na notinha e tal, faça. Você tá dormindo, acorda, você vai interromper o seu sono. Agora você tá no meio da transa, você vai parar para anotar o quê?
É foda. Se você tá no meio da transa e você tá ali presente, você não vai parar pra anotar. Não, porque eu acho que tem esse lado ruim, né? Porque se você tá pensando nisso, já tá, não tá muito bom a coisa, né? Você já tá errado, você já É, o começou errado. negócio tá complicado. Se você fizer isso, você corre o sério risco de acabar a relação. Você vai assumir, não, eu sou um escritor doente da minha cabeça, é isso que vai acontecer. Se fizer isso no meio do ritual de casamento, também. E o que você acha de uma situação outra, por exemplo, tá vendo um filme. Você, seu namorado lá vendo o filme, ele para assim, porra, preciso escrever. Para o filme. O que você acha? Você acha que é inapropriado também? Você Olha, acha que não se consegue fazer tiver. isso? Não, se a pessoa conseguir fazer isso em silêncio, na dela, sem mandar eu parar um filme que eu tô gostando muito. E aí tem filmes específicos. Se eu tiver, por exemplo, no meio, se eu estiver maratonando Dark, com a casa toda escura, ali no meio daquela tensão, sabe? Aí a pessoa para. Aí a primeira vez, eu acho que até. Mas a segunda eu já vou. Ah, vai pro caralho, vai a merda. Caralho. Se você conseguir anotar no seu bloquinho em silêncio, agora você ficar. Para, que eu tive uma ideia genial. Para, que eu tive outra ideia genial. Ai, ai, eu estou namorando um gênio. Não sabia. Então fica a dica aí para os escritores nos ouvindo. Que dica mais você acha que um escritor deveria ficar atento? Cara, tem um filme muito interessante que fala sobre isso, que é aquele Meia-Noite em Paris, do Woody Sim, Allen. isso aí, já vi. Que é um escritor que namora com uma mulher que parece que os dois ali têm ideais muito diferentes, né? E ele é apaixonado pela escrita Hemingway, e assim, tipo uma escrita raiz, a experiência. E ela, assim, é muito diferente dele. Eles colocam ali uma pessoa que tem perfil muito diferente, que ela quer. Ela não liga muito pra isso. E, enfim. Não sei por que eles estão juntos, né? Esses filmes a gente sempre fica perguntando por que as pessoas estão juntas, assim, então, que merda, né? E aí ele vai para Paris e ele descobre uma carruagem que passa meia-noite e que leva ele para anos atrás, né? E aí ele encontra com os escritores todos que ele é apaixonado que já estão mortos, né? Só que assim, eles estão viajando juntos em Paris e ele começa a furar tudo, sabe? Ele fura o jantar que ele supostamente iria com a mulher, ele fura uma balada, ele fura. Você vê que o cara tá insatisfeito. Aí no momento que você tá vendo o filme, você até concorda. Ah, realmente, pô, maior programa de índio e tal. A mulher tá saindo com um cara chato pra caralho, uns amigos chatos, sabe? Pega a porra da carruagem e vai encontrar com os escritores mortos. Olha só que underground, né? Agora, vamos colocar isso outra perspectiva, né? Você tá namorando o cara que prefere pegar uma carruagem e encontrar escritores mortos do que sair com você e jantar e dançar e namorar. Passar tempo contigo, né? É porque tá merda, né? Sim. E aí? E aí, assim, pessoas. Pensem nos seus relacionamentos, né? Assim, aí não só escritores, né? Mas isso é uma questão que eu sempre penso assim, em vários filmes, né? E que é uma coisa que acontece muito na vida real, né? Eu acho que muita gente lida muito mal com a solidão, então elas ficam com pessoas que Não tem nada a ver, não é né? bem, não tem muito a ver com ela, mas que estão cumprindo o papel dela não estar sozinha ali. Uhum. Isso é muito comum. E as pessoas se casam assim, né? As pessoas. E às vezes eu acho até bizarro. Eu falo com amigos e minha amiga tá com um cara e eu falo, cara, vocês não tem nada a ver. E só que a pessoa tá ali naquele relacionamento, ela que tem que saber. Então e tem isso, né? De você se aproximar por causa disso, de um medo anterior, e acabar ficando e descobrindo que funciona. Ou então se enganando que funciona algo que não funciona. Uhum. Assim são os relacionamentos. Sim.
Eu tinha um amigo que o maior medo da vida dele era morrer sozinho num porão. E, enfim, ele tinha tanto medo disso que ele entrou num relacionamento assim que afastou ele de todo mundo que ele conhecia, porque é uma pessoa que tinha muito ciúme de todo mundo. E ele topou isso, então assim, ele vai agora morrer junto com essa pessoa no porão, não vai estar mais sozinho. As pessoas têm muito mais medos do que coragens, né? E aí acabam embarcando nessas furadas, né? Sim. E tem vários filmes que realmente mostram isso, né? De você olhar pro casal e ver assim, mano, por que essa galera tá junto, gente? Tem nada a ver. E às vezes você também tá. Acontece isso e você olha depois pra trás e pensa, caralho, nada a ver. Sim. Mas aí você teve aquele tempo, né, de você entender que aquilo era nada a ver. Uhum. Assim, eu acho que os filmes são factuais, né? Os filmes estão fazendo uma mímese ali da vida real, porque é assim. Tem uma coisa que dentro, dentro desse nicho que bomba muito, que é também colocar o perfil do cara que é super intelectual e super inteligente. Assim, os hobbies deles são todos assim pensando em coisas profundas. Mas esse cara sempre tá casado, tá num relacionamento com uma menina superficial. E aí é um puta machismo também, né? Que, que a gente vive, um puta machismo, né? Porque assim, o que é importante um cara tem que ser assim, tem que ser um cara intelectual engraçado. Isso que é importante. Agora, na mina, não. Na mina tem que ser uma mina hot, hot, hot. Tem que, sabe? Tem que estar o tempo todo com o peito pulando e com os cabelos, não sei o que, com batonzão vermelho, aquele salto e nada na cabeça, que é o estereótipo também da gostosuda que não lê nem o rótulo do shampoo que usa, né? E isso é uma coisa que a gente vive direto e que também, né? Enfim. Sim, eu acho que é isso. Eu acho que tem muita gente que não tá nem aí pra desenvolver uma relação de afeto e sim pra ter uma pessoa que vai cumprir algumas funções, como a função de A sexo. mulher. Não, aí você deu um salto o sexo, né? Eu dei um exemplo. Ah, porque aí é a mulher troféu total, né? Sim. Eu tô dando eu destaquei uma das coisas. Uhum. Mas é isso. É a pessoa que tá com uma outra pessoa, que essa pessoa vai cumprir algumas funções. Não é uma relação de afeto, não é uma coisa assim de que ele sente amor. Aquela pessoa ele tá ali pra cumprir algumas coisas. Não precisa nem ser uma mulher bonitona, que nem a gente tava falando aqui. Pode ser uma mulher que não tá nos padrões de beleza, mas vai cumprir outras funções. Sei lá, a Uhum. função de é, pensando no machismo, a função de tomar conta das crianças, sei lá, Uhum. algo assim. Sim, sim. A enfermeira de graça, não. É. Esse Meia-Noite em Paris, essa mulher que faz o casal com o escritor, ela tem um pouco isso. Ela é tipo, eles colocam ela nessa coisa de ser superficial. Aí a mãe dela também é superficial. É uma pessoa que está em Paris, mas querendo fazer compras o tempo todo. E ele fica lá, o intelectual, buscando as raízes da boemia em Paris, da década de não sei o quê. Tipo, é meio cansativo também isso, né? Porque esse casal, ele quebra quando você fala assim, mas por que esse cara tão profundo tá com essa mulher? Ele não faz escolha também, é um babaca que não faz escolha nenhuma, né? Dá uma certa raiva, né? Eu entendo. Você tá com muita raiva, mas eu entendo. Não, mas essa situação é uma situação que provoca muita raiva, né? Porque bota a culpa toda na mulher. Tipo, a mulher tem os gostos dela Ah, também. não, sempre. Eu não sei se você vai querer gravar um episódio sobre isso, mas eu vi o Don't Look Up, Não Olhe Pra Cima. E no Olhe Pra Cima tem uma parada que é tipo assim, tem um cara e tem a mulher. E, bem, a mulher é louca, o cara é cientista sexy. E é Uhum, isso. sim, sim. É a mesma coisa que a gente tá falando. É a forma como, né, tipo assim, se ele tivesse feito a denúncia antes dela, né, se ele tivesse falado, tanto que, lógico que ele tem um percurso, né, mas quando ele fala, não é o mesmo impacto, né, tipo, quando ela fala, né, que Sim, ela que se coloca primeiro, é. e ele compra essa ideia, né, ele fala, ela devia ter tomado ansiolítico e tal, né. Sim, sim, total. Ele se é coberto.
Agora, você acha que cabe fazer. A gente já está fazendo ressalvas, né, de que é diferente você namorar um escritor homem e uma escritora mulher. Fale sobre isso. Isso eu acho que é interessante. Qual é a diferença? É super interessante. Tem um livro da Virginia Woolf que é um livro muito foda. Deixa eu ver aqui o nome. Um Teto Todo Seu, talvez seja isso. Você conhece? Um Não, não conheço não. Teto. É isso mesmo. É Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. É um livro onde ela fala da experiência dela como escritora, mulher, né? Das coisas que são fundamentais para uma escritora, né? E é bem isso, né? A gente precisa ter o nosso chão, que é básico, o nosso sustento. A gente não pode depender de ninguém. A gente precisa ter o básico, né? E ela reflete muito sobre essa diferença, sobre ser uma escritora mulher. Esse livro surge a partir de uma conferência que ela vai falar numa universidade e da experiência dela perceber essa universidade, como circulam os professores homens, os alunos homens e as alunas mulheres e as professoras mulheres, enfim, como que isso é tão marcante, assim, como que fica tão demarcado o tempo todo, sabe? E aí ela fala da experiência dela desde nova, assim, e do que foi fundamental para que ela conseguisse escrever. É muito foda. Interessante. Assim, diante de tudo que a gente falou, acho que não tem como, né, fazer uma coisa genérica. É completamente diferente a gente pensar na escritora e no escritor, né? Por exemplo, o que você acha? Eu lembrei de uma situação pela qual eu já passei. Não, bem, não foi com uma escritora, mas foi com uma artista, de certa forma. Acho que vale para escritores. A gente acaba voltando no que a gente falou antes. E, enfim, não foi esse o caso, mas eu vou usar isso como exemplo. Aconteceu uma peça, eu sou dramaturgo, né? Então teve uma peça minha. Você acha que a pessoa ela tem que tomar algum cuidado quando dá um retorno para esse cônjuge para esse cônjuge que está dispondo a própria arte? Falar, se ele perguntar assim, você gostou? Você acha que ela tem que ser sincera? Você acha que ela tem que tomar cuidado para não falar nada ruim? A pessoa O falou que você mal da acha? sua peça, foi isso? Não, não foi isso. Tanto que o que aconteceu foi o contrário. Fui eu que falei mal de uma coisa que outra pessoa fez e ela ficou muito magoada. Entendi. Olha, Danilo, e isso que você está falando é um cuidado que eu acho que a gente tem que ter em qualquer profissão, seja qualquer coisa que a pessoa faça. E seja qualquer tipo de relação que a gente tenha com essa pessoa. Não vale, não precisa nem ser namorado ou namorada. A gente pode ser sincero sem ser grosso e a gente pode fazer E foi o que comentários eu fiz. construtivos ao invés de criticar e só botar a coisa para baixo. Tem muitas nuances nisso tudo. Eu entendo, e eu queria dizer que o que eu fiz foi ser sincero e eu apresentei crítica construtiva, mas o fato de eu não ter gostado magoou a pessoa. Mas você falou do trabalho da pessoa, é isso? Como um todo, é um trabalho bem complexo. Hum. E aí fica com a questão. Eu juro que eu não fui grosso, eu não fui ignorante, eu só fui sincero, porque eu tenho essa coisa de tentar sempre ser sincero. Eu não gosto de elogiar algo que eu acho que não foi bom. E eu tomei super cuidado. Mas ainda assim, o fato de eu não ter gostado foi um peso, magoou a pessoa. É muito difícil trabalhar com quem você tem um relacionamento amoroso, eu acho. Muito, muito difícil. Acontece, mas é uma coisa raríssima de dar certo, de ser bom. Mas eu não tô falando de trabalhar, tô falando de compartilhar opinião, só isso. Ah, entendi que era o mesmo trabalho, vocês estavam fazendo o mesmo trabalho, não era isso? Eu participei, mas o trabalho era dela. E o que incomodou foi a minha opinião, que no final das contas eu falei, olha, tem tal coisa boa, mas eu achei que ficou um pouco assim, assim, acho que poderia ter sido melhor se você mexesse nisso aqui. Hum, E isso deixou ela muito magoada. entendi.
E aí, eu devo omitir minha verdade para manter um relacionamento ou eu devo ser sincero e, claro, tomando todos os cuidados devidos para não magoar a pessoa, mas ser sincero, na minha opinião? Cara, mas aí eu não sei te responder não. Aí eu acho que é de cada um, aí eu acho que é uma escolha sua. Eu acho que você tem que entender a pessoa e saber o que que a pessoa espera de você, de alguma forma. Olha, vou te dizer uma coisa que eu não sei se vai te servir. Uhum. Eu acho que às vezes a gente precisa lembrar que a nossa opinião não é tão importante assim. O que isso quer dizer? Eu, sabendo disso, eu sei quem são as pessoas que eu posso falar certas coisas. Ou seja, que vão escutar aquilo e que vão fazer algo de bom com aquilo, ao invés de se magoarem. Tem outras pessoas que eu sei que se eu falar, só vai causar uma mágoa, e que não vai ser nada construtivo. Então eu penso assim, o que vai pesar mais? E quando eu penso assim, eu já entendo que a minha opinião não é tão importante assim. Quer dizer, isso é um entendimento meu. Eu acredito que a minha opinião não é tão importante assim. Mas isso vai de cada um. Então, assim, olha, eu já trabalhei algum tempo com teatro, com atores. Eu era atriz de um grupo, de uma companhia. Se você colocasse no hall das pessoas vaidosas, os atores eles estão ali, porra, muito, né? Então, assim, eu lembro de muitas situações muito complicadas, de ter amigos, assim, fazendo peças horrorosas. E que eu ia prestigiar, e que no final é aquilo, você vai encontrar, você vai abraçar e você vai falar o quê? A pessoa pergunta, você quer um ator que não pergunte? É muito difícil, o ator vai, o que você achou? Né? E você vai criando formas de responder. E eu acho que tem gente que fica muito milindrada, fica assim, não, eu tenho que dizer tudo que eu achei, não tem que dizer porra nenhuma, sabe? Entendo, entendo, entendo. Eu acho que você tem razão, que você tem que saber qual pessoa. Porque eu entendo isso. Eu fui numa peça de uma amiga que eu achei que tava. Que foi muito ruim. E não fazia nenhuma diferença eu falasse aquilo ou não. Então é óbvio que eu não ia falar. Eu falei, foi uma experiência legal, tá ok. Então acho que é isso. Eu acho que a medida depende da pessoa. Até depende menos de ser o seu cônjuge ou não, mas de como aquela pessoa especificamente lida com aquilo. Sim. And I still can't make sense of it. He's a 3-star general. He works at the Pentagon. Why would he charge us for free snacks? Eu entrei aqui no BuzzFeed. No BuzzFeed tem 10 dicas para namorar um escritor ou uma escritora. A primeira dica é excelente. Leve seu escritor para uma cafeteria. Muito bom. Que eu acho que é uma dica boa, tipo, para um encontro, né? Um bom lugar para ter um encontro é um lugar que tem esse ambiente bom para escrever, que é, por exemplo, tomar um café em algum lugar, num café. A segunda dica é seja sincero sobre seu autor ou sua autora favorita, ou seu livro favorito. Sim, não vai ficar inventando que, eu já li isso, já li aquilo, eu leio porra nenhuma e vai ficar inventando para tirar uma onda. Aí depois a pessoa vai saber que você não leu merda nenhuma e vai acabar tudo. A terceira dica é uma dica interessante pra gente discutir, que é aceite o fato que eles vão escrever sobre você. Eu vou, eu vou interromper a lista para falar um fato assim. Quem já usou o Tinder no Rio de Janeiro e botou lá como opção, uma opção ou duas opções, homens, determinada faixa etária, ali, adulto. Sabe que existe um camarada que é roteirista de um programa famoso que tem um perfil no Tinder com umas fotos assim muito animadas e que no texto dele ele fala assim, como se fosse uma vantagem, você sai comigo, me dê um match, me dê um coração, que a gente vai sair e eu vou escrever sobre você, como se fosse uma grande vantagem aquele cara escrever sobre você, né? É tipo assim, não 1000 vezes, cada vez que esse cara aparece, ele leva assim, mas deve ter muita gente que curte, né? Ainda mais porque ele é um escritor de um programa bem famoso,
E deve ter muita gente que dá like no cara pra poder sair com o cara e ficar se achando, né? Tem umas pessoas que curtem, né? Eu vou sair com uma subcelebridade, né? Porque assim, roteirista do negócio só sabe quem é se você curte escrever. Senão você não vai saber quem é um roteirista, você vai saber quem é um ator. E o resto, foda-se. No máximo, quem tá dirigindo a parada, né? Mas deve ter um monte de gente que cai nessa. Então, assim, o cara conta com uma grande vantagem, negócio que eu acho bunda suja até o final, assim, horroroso, né? Que inferno. O quarto é, aceite o fato que eles vão escrever sobre você e pode não ser coisa boa. Isso. Aí eu posso só reforçar uma coisa aqui para o escritor, essa dica para o escritor, escritora. Fala. Não fique se gabando, não bote isso no Tinder nem em lugar nenhum. Isso não é para se gabar para nada. Só para reforçar. Que você só vai pra ficar escrever bem sobre claro. a pessoa? Isso não é coisa para se gabar. E nem para ser sabe? Isso não é para entrar no seu portfólio. Você só vai conseguir ser um escritor babaca. Não, você se gabar assim, que nem você vai escrever sobre a pessoa. Que nem esse cara faz no perfil dele no Tinder. Ai, saia comigo como se fosse uma grande vantagem. Que se você me der match, eu vou escrever uma coisa incrível sobre você, sabe? Isso só faz de você um babaca. Não é legal. A quinta coisa, ela é algo interessante, porque a gente já falou sobre isso aqui há uma hora atrás, que é se um escritor mostra para você o trabalho dele, ele quer uma de duas coisas, ou uma crítica ou o apoio. Dê isso a eles. Você acha que não, você discorda. Não, mas a gente já falou, né? Eu acho que eu já falei, eu acho que a pessoa não é obrigada a ler. Eu acho que isso depende de cada relação. Eu entendo, mas o que você acha? Vamos botar uma situação hipotética que tem uma pessoa que escreve e uma pessoa que não lê. Você acha que se essa pessoa que escreve mostrar o trabalho dela para outra, meio que a culpa é dela de ela tá tomando uma atitude que não é legal, que não é necessária? Eu acho que depende de cada relação. E você não pode cobrar, você como escritor não pode cobrar que o outro leia, porque tem que ser uma coisa prazerosa. Ela não é profissional, ela não é contratada para isso, ela é só o seu namorado ou sua namorada. Coitada, imagina. Senão tem que vir assim, olha só, você vai namorar comigo, você sabe que você vai ter que ler toda a merda que eu escrever, né? Tudo que eu escrever você tem que ler, né? É um negócio assim, sabe, pesado. Você tem que falar isso no primeiro, antes de começar o negócio, entendeu? Antes de trocar ali, eu te amo, eu também te amo, vamos ficar junto, peraí, com muita calma. Você sabe que eu vou escrever coisas que você vai ter que ler. Pense sobre isso. Entendi. A sexta dica deles é literatura de jovem adultos, como Harry Potter, é uma zona segura. Isso é o que eles querem dizer com isso. A maioria dos escritores gostam de Harry Potter, Hunger Games e livros desse tipo. Jura? É a dica que está sendo dada aqui. Nossa, estranho. Você já discordou da anterior, acho que você discorda dessa também. E essa dica não tem nada a ver mesmo. Eu acho que essa dica é algo do tipo, cara, se você não sabe do que falar, você quer falar sobre alguma coisa, fala sobre Harry Potter. Que eles provavelmente já leram. Que não é uma dica meio merda, eu acho. Bem merda. É bem limitante. Aprenda o equilíbrio entre encorajá-los e torná-los mais tristes. É algo que a gente já discutiu também, sobre tentar ajudar ou não ajudar. Na verdade, o que você tem que fazer é dar o espaço para a pessoa se virar e não ficar, escreveu hoje, escreveu quantas palavras? Acho que é algo que a gente já falou aqui também. Escritores são como cavalos. Você não deveria ser permitido ter um, a não ser que você tenha espaço para oferecer a eles. Também acho que foi a primeira coisa que a gente falou aqui. Sim, espaço acho que é o mais importante, né? O nono é muito bom. A nona dica é sensacional. É algo que a gente tinha que falar aqui, que a gente já falou aqui também, mas é bom lembrar que não deixe eles serem babacas com você só porque eles são escritores. Eu acho que muitos escritores põem a culpa de algo merda que eles fazem em ser escritor. E é preciso ter muito claro que nem sempre é assim. Às vezes falam, não, porque eu sou um escritor e tal. E a pessoa tá só dando uma desculpa, né? Eu acho que existe muito, isso é uma atitude muito comum de muitos escritores.
se permitir ser babaca de alguma forma. Ah, me deixei levar, porque é escritor, usar essa desculpa. Então essa é uma boa dica. Não deixe que as pessoas sejam babacas contigo porque elas escrevem. Há muitas desculpas, né? Que as pessoas usam pra serem babacas, né? Achei que você ia continuar. Não, é isso mesmo, ponto. E a última dica aqui é uma merda. Sei lá. Me diz o que você acha disso. A última dica é, e por último, prepare-se para ser amado ou amada. Porque fala-se que escritores amam com mais força e mais profundamente do que a maioria das pessoas. Nossa, eu acho isso um tremendo preconceito, né? É. Nossa, nada a ver. Um estereótipo meio É, suspeito, eu acho. porra, nada a ver, esse cara viajou. Eu acho que essa pessoa que escreveu aí já teve um namorado grude e tá falando esse negócio aí. Que também aí isso é uma dupla confusão, né? Porque aí você tá confundindo também grude com amor, né? Sim. Alexis Ned. Alexis Ned. Alexis Ned já deve ter namorado uma pessoa assim muito grudenta. E que dizia, te amo demais, meu coração explode por você. Escrevia aqueles negócios e tal. Alexis Ned casou com essa pessoa. E o amor foi tanto, foi tamanho, que não resistiu aí 1 ano de casamento e ela botou essa dica. Muito amor. Então é isso, gente. Para mais dicas sobre como lidar com escritores, ouça o Infinite Cast toda segunda-feira. Um beijo. Até a próxima. Um beijo.